a vida, orientar a sua paciente para ficar esperando nessas faixas etárias, tá bom? Então, gravidez é para acontecer, quando a fertilidade está ótima. No máximo aqui até no meio da época de declínio da fertilidade, entendeu? E quando você começa a alertar a sua paciente, ela ainda vai demorar a reagir, você pode ter certeza disso, tá? Então, fim de fertilidade acima dos 40, 41 anos. Aqui os ciclos já começam a ficar irregulares, aí você já pode começar a chorar, tá? Porque a casa já caiu há muito tempo, e aí menopausa. Tá? E depois eu vou falar um pouco também sobre essa questão da menopausa. O que é menopausa, o que a gente tem que pensar em relação a isso. E são outros gráficos que mostram essa queda, tá? Essa queda da... E aí, teve essa padronização no mundo, fizeram a padronização de como você contaria esses folículos, tá? Eu vou mostrar um vídeo aqui que eu fiz, que aí eu explico bem para vocês. Isso aqui é um ovário, tá bom? Isso aqui é um folículo, tá vendo? Você pega o maior folículo, né, e verifica se ele mede, quanto ele mede, e aí você começa a fazer uma varredura do ovário. Você vai fazendo cortes do ovário com ultrassom, e aí você vai contando esses folículos. Tá bom? Então, você faz uma varredura do ovário, vai de um lado ao outro dele, e você faz a contagem desses folículos. Tá? E aí, por exemplo, nesse ovário, você teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 folículos, 7, apareceu um outro aqui, na varredura. Tá certo? Então, essa aqui é uma paciente de aproximadamente 35 anos. Tá? Esse aqui é um caso meu mesmo, que eu trouxe para... Mas, uma coisa que eu quero que vocês percebam, vocês acharam fácil isso aqui? Parece fácil, tá? Mas tem muita gente que não conta isso aqui direito, tá? Vocês vão ver depois, eu vou mostrar que existe uma variabilidade nessas contagens. Isso aí é importante para a orientação de algumas coisas também. Os folículos acima de 10, você pode até contar, mas você deve subtrair eles na contagem. Essa é uma padronização mundial dessa contagem. E o ultrassom 3D, né? Existe hoje o ultrassom 3D, tá? Que foi minha tese de doutorado, que você consegue também fazer essa contagem de folículos antrais por essa metodologia, e aí os folículos aparecem dessa forma aqui. Ele teve alguns ganhos, tá? Mas esse autor, em 2007, ainda achava, pela qualidade dos ultrassons, que não haveria muita vantagem. Então, isso aqui eu já falei para vocês. Contagem avalia a reserva ovariana, mais folículos antrais. Então, o que você tem que esperar nessa história aqui? A contagem baixa prevê uma má resposta aos medicamentos que estimulam a ovulação. Uma contagem alta já faz o contrário, dá um risco de hiperestímulo, que também existe na reprodução humana, tá? Se você usa muita medicação numa paciente que tem uma reserva alta, você faz o contrário, faz um hiperestímulo, um monte de ovos, a paciente passa mal e pode até morrer, né? Isso aqui é um caso de hiperestímulo, por exemplo. Ó, o tamanho do ovário dela que ficou. Isso aqui é uma imagem de tomografia, né? Olha o tanto de folículos e o tamanho dos ovários. Praticamente a barriga dela é só ovário. Um ovário e o outro, e aqui é o contorno da barriga dela. Tá? Então, isso é um hiperestímulo para mostrar para vocês. E isso aqui é o contrário. É uma paciente com chance de má resposta. Olha, praticamente só tem um folículo, quase só um folículo. Então, uma coisa também que foi importante para a gente contribuir aí para a ciência, em 2011, né, foi isso aí, um nomograma correlacionando a idade com a contagem dos folículos antrais em mulheres inférteis. Esse aqui foi um trabalho também que a gente publicou numa revista.
que tinha como objetivo construir esse nomograma, correlacionando a idade com os diferentes valores de percentis de contagem de folículos antrais. Já vou explicar melhor isso para você, dentre as pacientes inférteis. Então, eu comecei a estudar as pacientes, né? Fiz esse estudo transversal, peguei as pacientes de 21 a 45 anos, dentro da minha própria clínica, né? E o estudo foi de 1/3/2010 a 1/10/2011, e fiz a contagem dos folículos antrais do 2º ao 4º dia. Esse era o aparelho que eu utilizei, a minha sala lá de ultrassom. Parece que aconteceu alguma coisa aqui, ó. Acho que ele está... não está respondendo. Melhor fechar e abrir depois? Esse é da apresentação. Ele não está seguindo aí nos slides. Deu uma travada aí. Ela falou que ia dar um intervalo agora. Acho que é bom. Estou 10 para as